Mas eu queria que já te abrir uma porta para a gente conduzir no sentido de você fechar para a gente aí a história, o histórico, né, Minas Verde, e abrir a porta para você também falar sobre essa questão, assim, essa história da tecnologia. Nós pegamos lá, eu parei no histórico da tecnologia de máquinas no arado de 1837, É isso aí. né? Como é que isso aí transformou? Vamos entender um pouquinho da Minas Verde e Sim. como é que isso aí se confunde com a história da tecnologia. Olha, Vamos lá. aí a Minas Verde começou em 2007 com as duas lojas e fomos ano após ano abrindo novas lojas aqui, né? E melhorando a nossa capilaridade aqui, contratando pessoas, né? Formando o time na região sul, sudoeste de Minas, né? Então hoje tem lojas em Passos, Alfenas, Pouso Alegre, são 9 lojas ao todo, mais uma de seminovos em Perdões, né? Então são 10 filiais que nós temos hoje. E aí, assim, ao longo desses 16 anos, né, que a Minas Verde completa agora em janeiro, né, a gente veio observando esse crescimento, né, da área de grãos, milho, soja, trigo, aqui na nossa região, né, como o Leandro comentou, veio sofrendo aí uma transformação muito grande aqui na nossa região. Eu me lembro lá em 2003, 2004, por aí, a gente ainda não era. Eu nem conhecia a John Deere, né? Assim, a gente era. Nós sempre tivemos, né, revendas de insumos agrícolas, né? A Casa da Vaca na época lá. E eu fui participar de um evento lá em Três Corações, que foi organizado pela Grosseries, mostrando ali as variedades de milho e tal. E lá já tinha, né, uma cultura de plantio de milho para grão, né? Não era só a silagem, o pessoal já era produtores de grãos mesmo lá. Ainda não tinha muita soja, estava começando naquela época, né? Mas aí eu lembro lá, a produtividade já era boa naquela época, né? A tecnologia de cuidados, fertilidade, né? E aí uma maquininha John Deere lá na época, 4 linhas de milho de colheita, né? E aquilo ali todo mundo parou para ver, né? Como se fosse assim, um negócio de outro mundo, né? Nossa, olha só como é que ela colhe rápido, porque muitos só tinha visto o tal do foguetinho, né? Colher milho até então. Uma ou duas Então, linhas, olha lá, né? isso aí eu tô falando de menos de 20 anos atrás, né? Agora, se a gente vê o que tem hoje aí, as máquinas se autorregulam, né, para reduzir perdas, piloto automático, né? Assim, é algo que. Mas aí entrando na segunda parte da pergunta aqui, né, que eu acho que é mais o tema nosso aqui do bate-papo, a tecnologia, né, de fato, sim, muito hoje tem as startups do agronegócio, então muito se fala, né, de tecnologias que estão ajudando aí o agro, né? Agora tem um ponto muito importante que os pecuaristas, quando vão cuidar ali das suas lavouras, né, seja para silagem ou mesmo a cultura de inverno, né, que é o direcionamento via satélite, né, o GPS, que foi a base da tecnologia hoje que possibilitou muito, né? Então, lá na década de 90, a John Deere fez uma parceria com uma empresa que a NASA, a companhia aeroespacial lá dos Estados Unidos, tinha criado, chamava Navicon, essa empresa da NASA. Lá na década de 90, a John Deere viu o potencial, né, com muita inovação, sempre no DNA, investindo muito em inovação, viu aquele potencial e começou a desenvolver com essa empresa da NASA um projeto para poder desenvolver, né, o receptor do sinal de satélite no trator para poder estar criando um paralelismo, né, das linhas de plantio, aumentando a eficiência, não tendo as passagens duplas no mesmo lugar ou não deixando a área sem aplicar ou sem plantar, né? E aí com isso o projeto foi muito bem sucedido, né, que eles Você conseguiram. lembra ano? Então foi na década de 90. Isso aí Década de foi em 90. 93, 95, mais ou menos. Década de Aí 90. em 99, a John Deere comprou essa empresa da NASA. Então aí foi assim, na época, né? Avicon que chama, né? Navicon. Na época, o sistema de GPS ainda estava muito iniciando no mundo, né? E a aplicação nele na agricultura, a John Deere foi a primeira empresa que investiu de fato, né, em desenvolver as tecnologias para possibilitar. E aí, a partir desse momento, criou-se o piloto automático, que ele é direcionado por sinal via satélite, né? E aí a gente consegue criar um paralelismo, né, de linhas de plantio, Ele não repete a linha, né?
Ele não vai passar onde ele já passou ou ele não vai deixar a área sem passar, né? As piloto, falhas, né? O piloto está ali monitorando a máquina, mas ela é guiada via satélite, né? Ela vira o volante sozinha para um lado para o outro, conforme se ela fez uma curva na passada anterior, quando ela vem na sequência, ela faz a curva sozinha ali, né? Então, esse direcionamento via satélite possibilitou, né, criar uma documentação de cada parte da fazenda ali, de cada metro quadrado, do que aconteceu ali. Como que foi o plantio, qual a quantidade de sementes que jogou, né? Porque aí já começou a ter a possibilidade de estar gerando mapas de plantio, de pulverização, de colheita, né? E aí começou a possibilitar o agricultor depois entrar no sistema lá, né? Que desde sempre teve o portal ali para ele ver aquela operação que foi feita, como é que foi a qualidade dela, né? Ficou alguma área que o operador ele desligou o piloto ali, ou ele estava no manual e ficou sem aplicar ou sem preparar, na hora de aplicar um calcário, né, ou alguma adubação, então possibilitou ter um maior controle, né, de qualidade da operação. E altera a velocidade também. Sim, aí depois disso, né, foi integrando mais com o sistema mecânico da máquina, né? Mas a primeira coisa foi criar essa documentação georreferenciada do terreno, né? E aí possibilitou cadastrar nessa mesma plataforma da John Deere a topografia do terreno, qual é a fertilidade do solo, com as amostragens de solo também georreferenciadas, né? Que aí começou a ter um mapa de fertilidade do solo. E aí possibilitou, né, essa tecnologia do GPS integrado no trator, possibilitou criar o mapa de colheita, né, no caso de grãos, que aí dá para ver como é que foram dentro de um talhão, de uma gleba, onde que produziu mais, onde produziu menos, né? Então possibilitou ter informação e entender o que está acontecendo, né? Então esse foi o primeiro marco, né, a primeira conquista aí da agricultura de precisão, que já trouxe uma economia de diesel, aumento de produtividade, rendimento operacional, possibilitou trabalhar à noite já, porque como o trator já não precisava ficar olhando ali o marcador de linha do plantio, né, já possibilitou muito uma melhoria da eficiência, né? É impressionante. E se um bico da plantadeira tiver entupido alguma coisa, acusa no painel. O cara pode rodar à noite tranquilo. E deu alguma coisinha, ele já sabe o bico, vai lá, desentope. É impressionante as tecnologias que tem, né? Pois é. Aí, então, justamente por ter essa documentação já georreferenciada, né, aí vem a segunda parte, que é as controladoras, né? Então já começou a ter a controladora para ela poder autorregular ali a dosagem que ela vai aplicar, fazer uma aplicação taxa variável, ou ela desligar ali uma linha de plantadeira onde já plantou, ou desligar uma parte das barras do pulverizador onde ele já pulverizou, ele já automaticamente desliga, né, porque ficou aquela primeira passada já foi georreferenciada, então a máquina já sabe que ali ela já passou e automaticamente ela desliga, né? Então esse posicionamento via satélite, que foi a primeira coisa que a John Deere desenvolveu e acabou comprando essa empresa da NASA, que possibilitou, né, ela ter a antena ali no trator e ler e receber o sinal via satélite. E a riqueza de dados que a John Deere deve ter. Porque hoje dizem, né, que a maior riqueza que tem hoje são os dados. Informação. Né? A informação, exato. Você vê, por exemplo, são várias empresas que fecham no prejuízo sempre. O Uber é uma delas, nunca fechou no lucro. O que tem? Por que ele vale tanto? Porque tem dados. Né? A John Deere, imagina o tamanho banco de dados que ela tem. Que ela tem o banco de dados de produção de grãos, de soja, de tudo. Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim, é uma riqueza imensa. Eu não sei nem mensurar.